Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 20 de setembro. Hoje a igreja celebra a festa dos mártires coreanos. Foram 103 mártires reconhecidos pela igreja, dentre eles André Kim Taegon e Paulo Chong. Eles narram, a triste realidade do nascimento de nossa fé na igreja coreana. E esses martírios aconteceram de 1839 a 1867, onde o sangue destes mártires fez fecundar o nascimento da Igreja Católica na Coreia. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus percorria por cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres, que foram libertas do poder de espíritos maus. Por exemplo, Maria Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, esposa de Guza, alto funcionário do rei Herodes, e também Susana, e muitas outras mulheres, e elas apoiavam a missão de Jesus com seus patrimônios, com seus bens. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante da palavra de Deus. E hoje a igreja, ao celebrar a memória destes mártires coreanos, ela narra uma das mais belas histórias do nascimento da nossa igreja. História sofrida, história de fidelidade, onde muitos idosos, crianças, jovens, bispos, sacerdotes foram martirizados por causa do amor à nossa fé, por causa da fidelidade à nossa fé. Nestes tempos de fraqueza espiritual e também nestes tempos onde tudo é relativo, de um relativismo muito profundo, eu creio que estas imagens ou esta mensagem é loucura para o coração daqueles homens e mulheres que não se sentem pertencentes à igreja, que não amam a igreja, mas que têm uma pertença somente secundária, sem importância, somente tradicional. Então, para eles, esta história é uma loucura. O apóstolo Paulo, na primeira leitura, continua a educar o coração da comunidade dos coríntios. E hoje ele toca uma coisa que é crucial, a ressurreição de Jesus. Ontem ele falava: eu vos anunciei um evangelho, que vocês estão firmes nele. Porque se vocês se desviaram desse evangelho, então a fé está perdida. Vocês estão trabalhando em vão, lutando em vão. Então agora, hoje ele toca um dos pontos fundantes da nossa fé, o ponto mais importante da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Cremos que ele ressuscitou, ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, de onde um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Creio que na comunidade dos coríntios algumas pessoas não criam na ressurreição de Jesus. Por isso o apóstolo tenta argumentar: mas se vocês não creem na ressurreição de Jesus, então é mentiroso o nosso evangelho. É mentirosa a nossa mensagem que Deus nos mandou anunciar. E assim, então, a nossa fé é em vão? E vocês estão trabalhando e se esforçando também em vão, se vocês não creem na ressurreição de Jesus? Porque nós vos anunciamos Jesus Cristo crucificado, mas também ressuscitado, que está vivo. Mesmo ainda hoje, muitos não creem na ressurreição de Jesus. Para muitos, essa ressurreição não é um dado histórico. É somente uma coisa assim virtual, uma coisa espiritual, mística, mas não um acontecimento de que Jesus ressuscitou. E se é assim, diz o apóstolo, então vã é a nossa fé. E somos os homens mais miseráveis da história porque acreditamos numa fábula, acreditamos numa miragem e não numa realidade de fé. E é dentro então deste espírito de crer, desse espírito de renascer com Cristo, de crer na ressurreição dele, que nós podemos entrar então dentro do espírito do evangelho, porque Jesus está na sua atividade pública.
Jesus está realizando a missão para a qual ele foi enviado: anunciar o reino de Deus, proclamar um ano do reino de Deus, proclamar a boa nova do reino de Deus. E esta é a nossa mensagem. Este é o conteúdo da nossa mensagem: o reino de Deus. Então, aqui diz, os 12 iam com eles, porque os 12 caminham com Jesus. Os 12 estão na escola de Jesus. Os 12 estão sendo formados por Jesus, preparados por Jesus. Por isso, eles caminham atrás de Jesus, para perceber o que Jesus diz e faz. Receber os ensinamentos dele, para depois serem enviados. Porque antes de serem enviados, eles tiveram que ser preparados. Assim é o discípulo. Primeiro o discípulo é preparado para só depois ser enviado. E diz o nosso texto que desta caminhada de Jesus também estão algumas mulheres, algo que era uma novidade. Um mestre de Israel ter também como discípulas mulheres, não que as mulheres viviam 24 horas com eles, que eu acredito que não, mas porque elas receberam uma graça de Jesus, porque elas encontraram Jesus, porque elas tiveram as suas vidas restauradas por Jesus, então elas começam a servi-lo. Aqui está um coração agradecido. Aqui está o espírito de gratidão. Não um espírito de usuários, como se Jesus fosse um gênio para quebrar o galho em todas as situações da vida, onde eu posso usá-lo quando eu bem quero. Isso não é segmento cristão. Isso não é segmento de discípulo. Aqui não. Quando fazemos de Jesus um gênio da lâmpada para somente resolver os nossos problemas, mas não nos comprometemos com ele, não o servimos, então alguma coisa está errada. Alguma coisa no segmento está estranho, porque é uma fé de usuários, e não de discípulos, e não de discípulas. E diz aqui que foram mulheres que foram libertadas do poder do mal. Mulheres que tiveram as suas vidas restauradas por Jesus, porque ele entrou na vida delas, ele passou na vida delas, e o encontro com Jesus é divisor, é um marco divisor entre antes de Jesus, depois de Jesus. Então elas reconhecem agora o senhorio de Jesus, elas percebem a transformação que Jesus fez acontecer na vida delas. Então assim, elas também se põem a servi-lo. E aqui está o nome de algumas, né? Maria Madalena, daquela que Jesus tinha expulsado 7 demônios. Quer dizer, o caso de Maria era tão difícil, tão perdido, aqueles casos que nós dizemos assim: essa fulana já está no fogo do inferno, essa pessoa já está perdida, essa pessoa não tem salvação. Quer dizer, a situação era tão séria, tão profunda, que ninguém cria, ninguém acreditava. Mas Jesus é o Deus do impossível. Também Joana, uma mulher nobre, esposa de Guza, alto funcionário de Herodes, que também encontrou Jesus, que também passou por a vida de Jesus, e esse segmento não é porque ela era poderosa, mas porque Jesus agiu em sua vida. Jesus restaurou a sua vida. E Susana, e elas seguiam a Jesus juntamente com outras mulheres, quer dizer, a igreja também está aberta às mulheres. A igreja também tem espaço para as mulheres, em igual dignidade. E a mulher pode ser discípula, o homem pode ser discípulo se encontrou-se com Jesus de Nazaré, se experimentou a força do amor e da restauração de Jesus de Nazaré. E a vida foi restaurada, foi transformada. Então a pessoa põe-se a servir a Jesus, não somente com atividade física, diz o nosso texto aí, até com seus patrimônios, até com seus bens, porque tudo passa então a pertencer a uma nova ótica, a uma nova dimensão. Sou o que sou pela graça de Deus, dele recebi tudo, dele encontrei sentido para a vida, restauração para a minha vida, então a partir de hoje, tudo que eu sou e tudo que eu tenho também serão utilizados para servi-lo. Que esta palavra seja um grande incentivo para mim e para você, nesse tempo de tanta mediocridade, nesse tempo de tanta fraqueza espiritual e também nesta cultura também de relativismo. Até amanhã, se Deus quiser. Santos coreanos, rogai por nós. Paz e bem.